E se eu dissesse que o brilho do seu carro, dos eletrodomésticos e até dos arranha-céus esconde um dos segredos mais perigosos do mundo químico? O metal que vemos todos os dias com um brilho espelhado começa sua jornada nas entranhas sujas da Terra e pode se transformar em uma substância da qual até engenheiros fogem. Por que ainda usamos isso tranquilamente? E como nasce o lendário brilho metálico de um minério cinza comum? Assista até o final. Vou revelar um fato que mudará radicalmente sua ideia sobre o cromo. O cromo é o verdadeiro diretor de arte do mundo químico, uma celebridade metálica que adora atenção e brilho. É ele o responsável por fazer com que seus talheres não virem um pesadelo enferrujado e sua moto pareça ter acabado de sair de uma oficina do futuro. É um verdadeiro dandy metálico, mas para chegar à sua essência elegante é preciso passar por todos os círculos do inferno industrial. Seu nome, aliás, vem da palavra grega chroma, que significa cor. E ele justifica totalmente esse nome, pois seus compostos são um verdadeiro show de fogos de artifício, do pigmento amarelo brilhante que antes pintava ônibus escolares ao verde intenso usado em tintas. Ele é literalmente o pai de todas as cores, mas prefere usar sua roupa mais moderna, branco prateada com brilho espelhado. É como uma celebridade que esconde com base e glitter o fato de que de manhã ela se parece com todos nós, cinza e infeliz, e apenas o trabalho duro da indústria química a transforma em estrela. Mas voltemos à poeira e ao drama. Esse bonitão elegante é filho do levantamento de peso. A maioria de suas reservas, um verdadeiro tesouro de minério de cromo, está escondida a fundo nas entranhas da Terra. E sabem quem é o principal fornecedor de brilho aqui? A África do Sul, senhoras e senhores. É a verdadeira meca para os apreciadores de cromo, onde máquinas gigantescas, como dragões de metal famintos, roem a rocha. A extração de cromita não é um passeio no parque. É um trabalho sujo, que consome muita energia e é muito sério. O cromo não fica na superfície. Ele exige que desçam até ele, cavem, triturem e só depois comecem a convencê-lo a dar seu brilho. O minério não se parece nada com o para-choque polido final. Ele é cinza, pedregoso e honestamente absolutamente comum. É como ver uma estrela de Hollywood sem maquiagem assim que ela sai da cama. Um pouco chocante, mas é a realidade. Após a extração, começa a parte mais interessante: a transformação do minério em ferro-cromo, uma liga de ferro e cromo, que é a principal forma de transporte do cromo para a indústria. Isso é feito em enormes fornos elétricos a arco, onde a temperatura é tal que evaporaria até seu sonho mais ousado. O ferro-cromo é uma espécie de semiproduto de brilho e é criticamente importante para criar o que torna nossa vida confortável e estética, o aço inoxidável. E aqui chegamos ao papel mais importante desse elemento, seu papel de super-herói anti-corrosão. O aço inoxidável é basicamente ferro que encontrou seu guarda-costas ideal, e esse guarda-costas é justamente o cromo. Quando adicionamos cromo ao ferro, o cromo, como um verdadeiro cavalheiro, vem à superfície do aço e forma uma película finíssima, invisível, mas incrivelmente forte de óxido de cromo. Essa película é um verdadeiro escudo invencível que se regenera instantaneamente se for arranhado. É como ter um estoque infinito de nanocurativos sempre prontos. Graças a essa película, nossas pias de cozinha, instrumentos cirúrgicos, louças e até arranha-céus inteiros não ficam cobertos de ferrugem feia. Esse é o principal trabalho do cromo: proteger o ferro de seu maior inimigo. E ele faz isso com tanta facilidade que
que nem notamos seus esforços. Ele é tão modesto quando protege, mas tão brilhante quando se exibe. Mas, como qualquer estrela, o cromo tem seu segredo sombrio. E essa é a parte onde tiramos os óculos cor-de-rosa e entendemos por que o tema da extração é sério. Em sua forma mais comum e estável, o cromo tem um certo grau de oxidação e é geralmente um microelemento seguro e até necessário em nossa alimentação. Mas quando o cromo decide lembrar sua juventude rebelde e aumenta o grau de oxidação de 3 para 6, ele se transforma em um verdadeiro vilão químico, conhecido como cromo hexavalente. Esse cara é tóxico, cancerígeno e conhecido graças ao drama de Hollywood sobre Erin Brockovich, que lutou contra a poluição industrial da água por esse elemento. Conhecem essa história? Escrevam se gostaram. O cromo hexavalente não é apenas um incômodo, é uma ameaça real à saúde dos trabalhadores na produção e ao meio ambiente, se for descartado incorretamente. Ele se forma em certos processos industriais, especialmente no aquecimento. E esse é o momento em que o brilho elegante se volta para um lado muito sombrio. Por isso, engenheiros químicos e ecologistas lutam constantemente para que esse 6 rebelde fique sob controle rigoroso e seja neutralizado para o seguro 3 antes mesmo de sair da fábrica. É como manter trancado o membro mais imprevisível da família, para que ele não estrague a festa de família. Finalmente, vamos falar sobre seu papel mais brilhante, o papel de rei da galvanoplastia. A cromagem galvânica, ou como simplesmente dizemos, cromagem, é um processo que transforma metal comum em um item de luxo. Lembre-se de maçanetas, para-choques, rodas, escapamentos, torneiras de cozinha, tudo que brilha e reflete a luz com aquele brilho metálico aristocrático. É uma camada finíssima, mas incrivelmente dura de cromo, aplicada por método eletroquímico. Ele não apenas dá uma aparência fantástica, mas também torna a superfície resistente a arranhões, desgaste e, claro, corrosão. O processo de cromagem costuma ser bastante sujo e complexo, exigindo controle muito preciso, mas o resultado vale a pena. O cromo, neste caso, atua como o acabamento brilhante final, como o último toque do artista que transforma o trabalho em obra-prima. Ele leva toda a fama, embora por baixo dele possa haver cobre ou níquel comuns. Ele é a fachada metálica que todos adoram fotografar. Essa é a história do cromo. Ele começa sua jornada na forma de um minério pouco atraente nas entranhas quentes e sujas da África do Sul, exige um processo de purificação complexo e muitas vezes perigoso para largar seus hábitos tóxicos e só depois disso veste seu melhor terno prateado para se tornar o protetor e rei do brilho na sua vida cotidiana. Ele é a razão pela qual sua cafeteira parece moderna e seu carro brilha ao sol. É um elemento de contrastes, extração suja, final elegante, mais 6 mortal, mais 3 útil, proteção invisível e brilho ofuscante. E tudo isso para que possamos dizer, oh, olha como brilha! Então, da próxima vez que você admirar o brilho do cromo, lembre-se daquele começo distante e empoeirado nas minas, onde esse brilho nasceu.
E se eu te dissesse que existe um metal tão leve que parece de mentira, mas forte o suficiente para segurar a fuselagem de um avião? E que esse metal pode ser extraído diretamente da água do mar? Soa impossível, não é? Mas é exatamente aqui que começa o mistério do magnésio, o material que está silenciosamente mudando a aviação, os gadgets e até a medicina. E o mais interessante, no final do vídeo, você vai descobrir um fato sobre esse metal que vai virar sua percepção sobre a indústria moderna de cabeça para baixo. Então aperte o cinto. Estamos mergulhando num mundo onde a leveza pode ser mais forte que o aço. O magnésio é tão leve que parece irreal, mas ao mesmo tempo é forte como o aço e possui propriedades únicas. Ele já está construindo nosso futuro, tornando-o mais leve, mais rápido e mais eficiente. O magnésio, 12º elemento da tabela periódica, pertence aos metais alcalino-terrosos e, ao mesmo tempo, continua sendo um dos materiais de construção mais leves disponíveis para a indústria. Seu número atômico baixo não indica de forma alguma capacidades modestas. O magnésio combina baixa densidade, resistência suficiente e uma excelente capacidade de formar ligas leves e rígidas. A comparação com outros metais é especialmente impressionante. Ele é cerca de 1/3 mais leve que o alumínio, o que já o torna atraente para quaisquer estruturas onde a economia de peso é crítica. Se compararmos com o titânio, a diferença chega a cerca de 60%, o que demonstra o potencial do magnésio em aplicações aeroespaciais e de transporte, onde tradicionalmente reina o titânio. E, finalmente, o magnésio é 4 vezes mais leve que o aço, mas, ao mesmo tempo, suas ligas podem garantir resistência suficiente para muitas tarefas de engenharia. É justamente por causa dessa combinação de propriedades que o magnésio é considerado um metal promissor do futuro na indústria. Imagine só, você pode criar uma peça que não perde em resistência para uma de alumínio, mas pesa 3 vezes menos. Isso não é apenas legal, é um divisor de águas para muitos setores. Ele tem uma cor branco-prateada, oxida facilmente no ar formando uma película protetora e, o que é interessante, pode queimar intensamente com uma chama branca ofuscante, o que era usado nos antigos flashes fotográficos. O magnésio é um elemento muito comum, o que o torna ainda mais atraente. Ele é o 8º elemento mais abundante na crosta terrestre e o 3º elemento dissolvido mais abundante na água do mar. Sim, o oceano é uma fonte enorme de magnésio. O magnésio pode ser obtido da água do mar, e esse método realmente soa como algo do futuro. Embora o magnésio represente apenas décimos de % lá, o volume dos oceanos o torna praticamente inesgotável. A água do mar é simplesmente coletada e adiciona-se cal a ela. Depois disso, forma-se hidróxilo de magnésio, que não se dissolve e logo se deposita no fundo. Esse sedimento é separado, lavado e em seguida forçado a reagir com ácido clorídrico para obter cloreto de magnésio. Depois a solução é evaporada até restar quase apenas sal derretido puro. É esse fundido que é enviado para os eletrolisadores. Sobre a ação da corrente, o cloreto de magnésio se decompõe, o magnésio puro se deposita no cátodo e o cloro é retirado separadamente e pode ser reutilizado. O processo consome muita energia, mas o resultado é um metal de alta pureza em grandes escalas. O segundo método é mais terrestre, pois baseia-se na extração de minerais, dolomita e magnesita. Eles são extraídos em pedreiras ou minas, triturados e enviados para a calcinação. Sob a ação de altas temperaturas, o dióxido de carbono sai do minério,
e resta o óxido de magnésio. Aí entra em jogo a pirometalurgia. O óxido de magnésio é misturado com ferro-silício e aquecido a temperaturas muito altas no vácuo. Nessas condições, o magnésio começa a evaporar, e é justamente no estado de vapor que ele é separado e depois condensado na forma de metal puro. Esse é um caminho mais tradicional, mas ainda é amplamente utilizado graças aos equipamentos relativamente simples e resultados estáveis. O magnésio não é apenas um metal leve, é o material do futuro, que já é ativamente usado em muitos setores, demonstrando suas propriedades únicas. A indústria automotiva e de aviação é o seu momento de brilhar, onde cada grama de peso importa. Quanto mais leve o carro ou o avião, menos combustíveis eles consomem. Menores são as emissões de substâncias nocivas na atmosfera. Imagine se a carroceria do seu carro não fosse de aço, mas de ligas de magnésio. Isso tornaria o transporte mais rápido, mais econômico e mais ecológico. Ligas de magnésio são usadas para carcaças de motores e transmissões, onde é necessária alta resistência com peso mínimo. Rodas de magnésio leves e fortes melhoram a dirigibilidade e reduzem a carga na suspensão. Peças de assentos e painéis de instrumentos tornam-se mais compactas e elementos da carroceria mais resistentes à corrosão. Na aviação e na indústria espacial, o magnésio é ideal para componentes leves de aviões, foguetes e satélites, onde cada grama vale ouro, permitindo aumentar o alcance de voo e a manobrabilidade dos aparelhos. A eletrônica e os gadgets também não se imaginam sem o magnésio. Seu smartphone, notebook, tablet buscam ser mais finos, mais leves e mais fortes. E as carcaças de ligas de magnésio são ideais para isso. Elas não são apenas leves, mas também dissipam o calor perfeitamente, garantindo o funcionamento confiável de processadores e baterias, mesmo sob carga. Muitos notebooks de elite e câmeras fotográficas profissionais têm justamente carcaças de magnésio, que suportam impactos sem adicionar peso extra. A medicina abre uma nova era com o magnésio. Cientistas estão desenvolvendo implantes para tratamento de fraturas ósseas, que com o tempo se dissolvem no corpo, sem deixar vestígios e sem exigir uma segunda cirurgia. Isso é um avanço absolutamente revolucionário na biomedicina, onde o magnésio se torna um material biocompatível que estimula a cicatrização dos tecidos. Ligas e metalurgia são outra área onde o magnésio é insubstituível. Ele é um elemento de liga-chave em muitas ligas de alumínio, e a adição de uma pequena quantidade de magnésio torna o alumínio significativamente mais forte e resistente à corrosão. Por exemplo, ligas de alumínio-magnésio são amplamente utilizadas na indústria naval para cascos de navios que suportam água salgada e para a produção de latas de bebidas, que são leves e não enferrujam. Pirotecnia e iluminação exploram a chama branca brilhante do magnésio. Ela queima intensamente, por isso é usada em fogos de artifício, sinalizadores e dispositivos de iluminação especiais para criar luz potente. A indústria química valoriza o magnésio como agente redutor na produção de outros metais, por exemplo, titânio, e como catalisador em processos químicos complexos, acelerando reações sem prejudicar o ambiente. Até em suplementos alimentares e na medicina, o magnésio desempenha um papel vital. É um mineral indispensável para o nosso corpo, que participa de centenas de reações bioquímicas, desde a contração muscular e transmissão de impulsos nervosos até o controle do nível de açúcar no sangue e da pressão arterial.
Muitas pessoas tomam suplementos de magnésio para melhorar o sono, reduzir o estresse, apoiar o sistema cardiovascular e o tônus geral. Assim, o magnésio permeia todas as esferas da vida moderna, desde o transporte e gadgets até a saúde, provando que a leveza pode ser combinada com uma utilidade incrível. Todos os anos, mais de 2 bilhões de toneladas de concreto armado são usados em construções em todo o mundo. Imagine que pontes inteiras desabam porque o aço lá dentro enferruja como um carro abandonado na chuva. Na China, mais de 500 mil pontes enfrentam esse inimigo silencioso, a corrosão. Se você colocasse todas as barras de vergalhão enferrujadas em uma linha, elas dariam 3 voltas ao redor do Equador. Como um material transparente usado em pranchas de surf se transforma na espinha dorsal de arranha-céus? Como a fibra de vidro está substituindo o aço, que dominou a construção por 150 anos? Fique até o final, você vai descobrir por que o vergalhão de fibra de vidro é mais forte que o aço, mas pesa 75% menos, e como a China está construindo uma infraestrutura à prova de ferrugem que vai durar 300 anos. A história começa em Jiangsu, em uma fábrica que se estende por 40 hectares, o equivalente a 56 campos de futebol. Máquinas enormes de 12 metros de altura dominam o espaço, parecendo torres de uma cidade futurista. Imagine edifícios que produzem materiais para outros edifícios. O ar vibra com o zumbido constante de milhares de bobinas girando simultaneamente. As fibras de vidro saem de fornos a uma temperatura de 1.600 graus Celsius, mais quente que lava vulcânica. Com um assobio agudo cortando o ar, fios mais finos que um cabelo humano desenrolam-se a uma velocidade de 3.000 metros por minuto, processando fibra suficiente a cada hora para dar 2 voltas na Terra. Isso é apenas o começo. Esses fios invisíveis vão se transformar na estrutura que sustenta cidades inteiras. Depois vem o banho de resina. Tanques enormes de 15 metros de comprimento contêm resina epóxi, um líquido dourado que flui como mel espesso. As fibras de vidro passam por esses tanques, criando cascatas brilhantes que refletem as luzes industriais como rios de ouro derretido. O processo cria um aroma químico característico, enquanto a resina adere a cada fibra microscópica. A temperatura ambiente de 23 graus, a viscosidade é a perfeita, nem muito líquida, nem muito espessa. Sensores monitoram cada milímetro do revestimento com precisão de microns. A cada segundo, 50 quilos de resina são consumidos, envolvendo as fibras. Esse material é suficiente para criar 1.500 metros de vergalhão pronto. Com um estrondo surdo, bombas mantêm o fluxo constante, alimentando a transformação de fios frágeis em hastes inquebráveis. Depois disso, entram em ação as máquinas de trançar. Centenas de bobinas giram em padrões hipnóticos, como um balé mecânico com precisão milimétrica. As fibras impregnadas com resina se entrelaçam, formando estruturas espirais que maximizam a resistência. Imagine tecelões robóticos criando músculos de vidro. O som é ensurdecedor, um coro de motores sincronizados ecoando no peito. Cada máquina emite um ronco contínuo, enquanto as bobinas fazem 3.000 rotações por minuto. Nuvens de vapor sobem quando as fibras úmidas passam pelos rolos de compressão, processando material suficiente por turno para construir 2 pontes completas. A tensão aplicada é de exatamente 85 kg por fibra. Pouco demais e o vergalhão fica fraco. Muito demais e as fibras se rompem. A precisão aqui determina se o edifício suportará um terremoto.
Em seguida vem o forno de cura, o coração do processo. As hastes entram em túneis de 25 metros que brilham com luz infravermelha. A 180 graus Celsius, as moléculas de resina se entrelaçam quimicamente com as fibras de vidro. Esse processo, como a sarpão, mas em nível molecular, cria a força lendária. As hastes avançam lentamente, permanecendo exatamente 12 minutos dentro do forno. Sensores a laser medem a temperatura em 200 pontos diferentes a cada segundo. Se alguma seção desviar mais de 3 graus, alarmes soam imediatamente. Esta etapa é crítica, porque determina se o vergalhão vai durar 5 anos ou 500. A polimerização deve ser perfeita. Cada molécula de resina se conecta com suas vizinhas em uma rede tridimensional inquebrável. Imagine isso. Milhões de cadeias moleculares formam uma armadura invisível que nunca vai enferrujar. Após a cura, vem o sistema de tração. Rolos gigantes de 3 metros de diâmetro, como rodas de trem, puxam as hastes com uma força controlada de exatamente 2.000 quilos. O rangido rítmico dos rolos marca o pulso da produção. A uma temperatura de 90 graus, as hastes ainda estão plásticas, mas já têm sua estrutura molecular final. Os rolos aplicam texturas superficiais, saliências e sulcos que permitem ao concreto aderir perfeitamente. Sem essas marcas, as hastes deslizariam dentro do concreto como palitos na manteiga. As hastes saem quentes, mas duras, esfriando gradualmente ao ar. A cada minuto, 40 metros de vergalhão pronto saem do sistema. É um balé industrial, onde física e química dançam sincronizadas. Qualquer erro e meses de trabalho de construção podem ser perdidos quando a estrutura falhar. Depois vem o corte preciso. Serras de diamante industriais, girando a 5.000 rotações por minuto, cortam as hastes contínuas em comprimentos exatos. O som é agudo, como 1.000 cristais quebrando ao mesmo tempo. Faíscas laranja voam em arcos brilhantes quando o diamante morde o compósito de fibra de vidro. Esta etapa é crítica, porque cada vergalhão deve ter exatamente 6 metros, nem 1 centímetro a mais, nem a menos, para se encaixar perfeitamente nas formas de construção. Sensores a laser verificam cada corte com precisão de décimos de milímetro. A uma velocidade de 20 cortes por minuto, não há espaço para erro humano. Imagine isso, robôs cortando com precisão cirúrgica em escala industrial. As hastes caem em esteiras macias, organizando-se automaticamente em pacotes de 50 unidades. Cada pacote representa a estrutura para 3 andares de um edifício residencial. Após o corte, vem o controle de qualidade final. Cada vergalhão passa por máquinas de teste que aplicam até 12 toneladas de força de tração, o equivalente ao peso de 2 elefantes africanos adultos puxando em direções opostas. Os verdadeiros vergalhões de fibra de vidro nem se curvam sob essa pressão extrema. Câmeras de alta velocidade capturam 1.000 imagens por segundo, detectando quaisquer imperfeições microscópicas na superfície. Raio-X penetram no material, verificando a distribuição uniforme das fibras, como radiografias médicas, mas para materiais de construção. À temperatura ambiente de 20 graus, as propriedades devem ser ideais. Esta etapa é crítica, porque um vergalhão defeituoso em uma ponte pode causar um colapso catastrófico. Os que não passam são rejeitados, menos de 1% do total. Os aprovados recebem códigos QR gravados a laser, que rastreiam cada detalhe de sua produção.
nem sempre foi tão avançado. Ainda em 1950, quando as primeiras pontes modernas da China estavam sendo construídas, o aço era o único material disponível. Essas estruturas começaram a enferrujar em 10 anos. Umidade e sal atacavam sem parar. O colapso da ponte Qijiang em 1999 tirou 40 vidas, quando vergalhões de aço corroídos cederam. O avanço veio quando engenheiros de Xangai descobriram em 2005 que a fibra de vidro usada em iates poderia fortalecer o concreto melhor que o aço. As primeiras pontes piloto superaram todas as expectativas. Após 15 anos em ambientes marinhos hostis, corrosão zero. Testes mostraram que enquanto o aço perde 40% da força em 30 anos, a fibra de vidro mantém 95%. Hoje, mais de 3.000 pontes chinesas usam exclusivamente vergalhão de fibra de vidro. A tecnologia que começou em um laboratório universitário agora protege milhões de vidas todos os dias. As emissões de carbono diminuem em 32% em comparação com a produção de aço tradicional, o equivalente a tirar 3 milhões de carros das estradas a cada ano. A energia necessária é 60% menor, porque não requer fornos gigantes a 2.000 graus que o aço exige. A indústria economiza mais de 22 bilhões de dólares anualmente em custos de manutenção. Pontes com vergalhão de aço precisam de reparos a cada 15 anos, mas as de fibra de vidro permanecem intocadas por 300 anos. Os custos iniciais de construção são 25% mais altos, mas a economia a longo prazo é astronômica. Então, aqui está o segredo prometido. A fibra de vidro tem uma resistência à tração 70% maior que o aço, mas pesa apenas 1/4. Isso significa que você pode construir mais alto, mais longo, mais ousado, sem o peso morto que limita o aço. A condutividade térmica é quase zero, então ele não expande nem contrai com a temperatura. Adeus às rachaduras sazonais que destroem calçadas. De fibras microscópicas derretidas a 1.600 graus até hastes prontas que suportam toneladas de pressão, o ciclo se completa. Nada desaparece, apenas se transforma em infraestrutura que desafia o próprio tempo. Todos os anos, mais de 25 milhões de toneladas de cobre são produzidas no mundo. Mas apenas uma pequena fração desse metal passa pela seleção mais rigorosa, para a criação de cabos para o metrô de Dubai, onde a areia derrete e a tecnologia não tem direito a erros. Aqui, debaixo do deserto, o cobre passa por um caminho desde o fogo incandescente até fios ultra finos, que sustentam o império da eletricidade. Como exatamente o cobre se transforma nos nervos da metrópole? E o que esconde a fase final de produção, sobre a qual nem os engenheiros falam? Assista até o final e descubra o segredo que não contam nem nas fábricas. O cobre não é apenas um metal, é um verdadeiro super-herói entre os condutores. Ele conduz a eletricidade muito bem, é flexível e durável, e por isso foi escolhido para criar cabos que devem suportar não apenas a carga diária, mas também as condições severas do clima desértico e do mundo subterrâneo do metrô. Nos últimos anos, o consumo de cobre para as redes elétricas do metrô de Dubai cresceu em média 10% ao ano. No ano passado, segundo dados oficiais de grandes fábricas, foram produzidas cerca de 3.500 toneladas de fios de cobre na forma de cabos prontos, para atender às necessidades do sistema de transporte de Dubai. Primeiro, as barras de cobre, que são moldadas previamente na forma de grandes blocos retangulares, são armazenadas em áreas especiais perto dos fornos de fundição. Lá elas são verificadas quanto à qualidade, marcadas e preparadas para o carregamento.
Para mover as barras pesadas, usam-se empilhadeiras potentes, grandes guindastes ou sistemas de esteiras especiais. Por exemplo, uma empilhadeira se aproxima da barra, levanta-a nos garfos e a transporta cuidadosamente até a zona de fundição. Os próprios fornos, aquecidos a temperaturas muito altas, têm portas de carregamento ou mecanismos que se abrem para receber o material. Durante o carregamento, costumam-se usar sistemas de guindastes com ganchos ou garras magnéticas que seguram as barras e as baixam cuidadosamente no forno. Graças a sistemas automatizados, o operador controla o processo por meio de monitores e joysticks, coordenando os movimentos da máquina sem contato físico direto com o metal. Isso garante a máxima segurança para a equipe. Todos os trabalhos seguem um regime tecnológico rigoroso para manter a ordem correta de carregamento para o derretimento uniforme do cobre. Após o carregamento, as portas são fechadas hermeticamente e o derretimento começa. Todo o processo é organizado de forma a minimizar as perdas de metal e garantir o funcionamento contínuo da fábrica. A temperatura nesses fornos atinge várias centenas de graus Celsius, lembrando uma verdadeira lava vulcânica que emite uma luz brilhante e um calor incrível. O cobre derrete lentamente, transformando-se em um líquido espesso e brilhante que flui como um rio em canais de metal. Esse metal derretido é o início de uma nova forma de vida para o cobre, pois em breve ele se tornará não apenas uma peça bruta de metal, mas uma verdadeira artéria para a eletricidade. O fluxo de cobre líquido é direcionado para moldes especiais, onde ele endurece e esfria rapidamente, formando longas hastes ou vergalhões, os futuros fios. Esses vergalhões têm uma espessura considerável, muito maior que a de um lápis comum. Mas para que o cobre possa conduzir eletricidade por cabos finos, é preciso torná-lo ultra fino e extremamente forte. É para isso que existem máquinas especiais, trefiladoras. Suas pinças de tração potentes agarram firmemente a haste de metal e a puxam através de pequenos orifícios que diminuem gradualmente. Esse processo parece com alguém esticando massa para fazer um fio longo e fino. Graças às trefiladoras, o cobre se torna ultra fino. De uma espessura de alguns milímetros, o fio se transforma em fios finos de alguns décimos ou até centésimos de milímetro, quase transparentes. No entanto, apesar disso, eles permanecem incrivelmente fortes e capazes de suportar alta corrente elétrica e centenas de quilômetros de instalação. O processo de trefilação acontece em várias etapas. Primeiro, a haste grande passa por um orifício de diâmetro médio, depois, por orifícios de moldagem cada vez menores várias vezes seguidas. Isso permite não apenas reduzir o diâmetro do fio, mas também tornar sua superfície externa perfeitamente lisa, sem rachaduras ou irregularidades. A lisura é muito importante, pois afeta o quão bem o fio conduz eletricidade e quanto tempo vai durar no cabo. Paralelamente a isso, o metal é aquecido e resfriado de maneira especial. Isso se chama recozimento. Ele ajuda a manter a flexibilidade do cobre, reduz as tensões internas e elimina a fragilidade nos fios finos. Graças a isso, os cabos tornam-se não apenas confiáveis, mas também flexíveis o suficiente para serem facilmente torcidos e instalados no metrô. O ciclo tecnológico de trefilação do fio geralmente inclui de 8 a 12 superfícies de estiramento, o que garante o ajuste preciso dos diâmetros dos fios até micrômetros.
Ao mesmo tempo, o coeficiente de aproveitamento de material útil chega a 95% e os resíduos são majoritariamente reciclados de volta ao ciclo de produção. Primeiro, cada fio é cuidadosamente coberto com uma camada de material isolante, geralmente plástico, polímeros ou misturas especiais de borracha. Esses revestimentos criam uma barreira forte que evita curtos-circuitos, protege os fios da umidade, poeira e danos mecânicos. O isolamento é aplicado uniformemente com a ajuda de mecanismos semiautomáticos, onde o fio passa por bicos com material derretido. Essa camada esfria e endurece rapidamente. O material isolante que cobre os fios de cobre é composto por misturas modernas de polímeros, capazes de suportar uma faixa de temperatura de menos 40 a mais 90 graus Celsius e manter a elasticidade mesmo em condições de alta umidade. O gasto com materiais isolantes representa aproximadamente 30% do peso total do cabo. Às vezes, o material de isolamento é complementado com aditivos especiais para aumentar a resistência ao calor e à radiação ultravioleta, já que os cabos operam em condições difíceis. Após o isolamento, vários desses fios são torcidos em feixes, e a camada externa de isolamento é feita ainda mais grossa, às vezes adicionando uma blindagem de alumínio ou aço. Isso protege o cabo debaixo da terra e nos túneis contra danos mecânicos. Assim, o isolamento não serve apenas como isolante elétrico, mas também prolonga a vida útil dos cabos no clima severo e nas condições do metrô. A blindagem dos cabos com fios de aço ou alumínio representa mais 15% do peso do produto. Isso adiciona ao cabo não apenas resistência mecânica, mas também melhora a proteção contra interferências eletromagnéticas, o que é especialmente importante nas estações de metrô com grande quantidade de equipamentos técnicos. Todos os anos, mais de 150 milhões de metros cúbicos de compensado são produzidos no mundo. Isso é suficiente para envolver a Terra com um trem ao longo do Equador, várias vezes. Mas você já parou para pensar como um tronco bruto se transforma em uma folha perfeitamente lisa que se torna parte da sua mesa ou de um navio? Esse processo lembra o desenrolar mágico de um pergaminho de madeira e esconde mais mistérios do que parece. Fique até o final, porque é lá que vamos mostrar uma etapa secreta, sobre a qual não falam nem nas excursões, e que muda a percepção sobre o processamento de madeira para sempre. Tudo começa na floresta, onde as melhores amostras são selecionadas para a produção de compensado. São necessários troncos perfeitamente retos e cilíndricos, sem muitos nós e defeitos, principalmente de bétula, amieiro, pinheiro ou outras espécies. Após a entrega na fábrica, os troncos passam pela primeira e muito importante etapa de preparação, o tratamento hidrotérmico. Eles são mergulhados em piscinas gigantes com água quente, onde passam várias horas e às vezes até um dia. Esse spa para troncos tem um objetivo puramente prático. A água quente amolece a madeira, tornando-a mais plástica e maleável. Sem isso, o processamento posterior seria impossível, pois a madeira fria simplesmente esfarelaria e quebraria. Após o banho, os troncos vão para a linha onde a casca é removida. Máquinas especiais limpam o tronco de forma rápida e eficiente, deixando uma superfície lisa e clara. Depois, os troncos são serrados em pedaços padrão, prontos para a principal etapa de transformação. O coração de todo o processo de produção de compensado é o torno desfoliador.
É aqui que acontece algo incrível, que contradiz nossa ideia comum de trabalhar madeira. O tronco preparado, preso nas duas extremidades, começa a girar em alta velocidade em torno de seu eixo. Lentamente, uma faca longa e afiada como navalha, posicionada paralelamente ao eixo de rotação, aproxima-se dele. Cortando a madeira, ela começa a retirar não serragem, mas uma fita contínua e ininterrupta com espessura de apenas 1 ou 2 milímetros. Parece com desenrolar um rolo gigante de papel toalha. A máquina literalmente desenrola o tronco, como um pergaminho antigo, transformando o cilindro volumoso em uma fita plana e longa. Essa fita é chamada de lâmina ou folha de madeira. A longa folha de madeira segue pela esteira, onde tesouras gigantes a cortam em folhas de tamanho padrão. Do tronco resta apenas um cilindro central fino, o chamado lápis, que depois é usado para outras necessidades. A folha recém-produzida contém muita umidade, que é a inimiga da resistência e estabilidade do futuro compensado. Por isso, a próxima etapa obrigatória é a secagem. As folhas são colocadas em câmaras de secagem longas e de vários níveis. Dentro delas, como em prateleiras de um armário gigante, as folhas se movem lentamente pela esteira, enquanto o ar quente sopra intensamente sobre elas de todos os lados. A temperatura e a velocidade do ar são rigorosamente controladas para secar a folha uniformemente e evitar rachaduras ou empenamento. Em alguns minutos, das folhas úmidas e flexíveis, saem peças leves, um pouco frágeis e perfeitamente secas, prontas para a colagem. Nesta etapa, as folhas secas são classificadas por qualidade. Depois, elas passam pela máquina de aplicação de cola. Rolos especiais, mergulhados em um banho com cola sintética, geralmente à base de resinas fenolformaldeído ou ureia, aplicam em um lado de cada segunda folha uma película uniforme e pegajosa. Aí começa o processo de formação do pacote. Uma folha seca é colocada na mesa. Sobre ela, colocam uma folha com cola. E é aqui que está o principal segredo. Cada folha seguinte é colocada de modo que a direção de suas fibras seja perpendicular à anterior. Se na primeira folha as fibras vão no sentido do comprimento, na segunda, na largura, na terceira, de novo no comprimento, e assim por diante. Essa estrutura cruzada é a chave para a resistência do compensado. Ela paralisa a tendência natural da madeira de rachar ao longo das fibras e distribui uniformemente a carga por toda a área da folha. É por isso que o compensado é igualmente forte em todas as direções. O número de camadas no pacote é sempre ímpar, para que a estrutura seja simétrica e as camadas externas tenham a mesma direção das fibras. Os pacotes formados vão para a área mais potente da produção, a prensa quente. É uma estrutura gigantesca de vários andares, entre cujas placas são carregadas simultaneamente várias dezenas de futuras folhas de compensado. Quando a prensa está carregada, as placas começam a se fechar. Com uma força enorme que chega a dezenas de quilos por cada centímetro quadrado, as placas comprimem os pacotes, transformando-os em briquetes densos e finos. Simultaneamente, as placas aquecem até a temperatura de 150 graus Celsius. Sob a ação de alta pressão e temperatura, a cola polimeriza, penetrando nos poros da madeira e unindo as camadas para sempre em um monólito único e incrivelmente forte. O processo de prensagem dura alguns minutos, após o qual nasce a placa de compensado pronta. As folhas quentes de compensado saem da prensa e são empilhadas para resfriamento gradual. Isso é importante para evitar tensões internas no material.
Após o resfriamento, as folhas passam pelo acabamento final. Serras circulares potentes cortam as bordas, dando às folhas dimensões geométricas exatas. Depois chega a vez do lixamento. As folhas passam por lixadeiras com cintas abrasivas infinitas, que deixam sua superfície perfeitamente lisa e plana. Depois disso, cada folha passa por um rigoroso controle de qualidade. Inspetores a examinam em busca de defeitos, delaminação, nós, rachaduras, manchas de cola. Dependendo da qualidade da superfície, atribui-se ao compensado uma certa classificação e aplica-se a marcação correspondente. Pilhas prontas, classificadas e embaladas vão para o armazém, para depois se tornarem parte de móveis, casas, navios e inúmeras outras estruturas, mostrando ao mundo como o intelecto humano pode aperfeiçoar a própria natureza. A escala global de produção também impressiona. Anualmente, produzem-se no mundo mais de 150 milhões de metros cúbicos de compensado. Se carregássemos toda essa quantidade em vagões de trem, o trem resultante daria várias voltas no nosso planeta pelo Equador. O lápis que sobra após o descascamento da lâmina é um exemplo claro de como a produção moderna busca o desperdício zero máximo. Não é lixo, mas uma matéria-prima valiosa, para a qual existem vários caminhos bem definidos. Seu destino posterior depende da espessura e qualidade da madeira. Se o cilindro for maciço o suficiente, ele é enviado para a linha de serra, onde ganha uma segunda vida na forma de madeira serrada. Dele cortam-se pequenas tábuas e barras, que são ideais para criar estruturas invisíveis mais fortes para sofás e poltronas, pernas de cadeiras, elementos de berços infantis ou pallets de madeira. A cada segundo, mais de 100 petabytes de dados são transmitidos no mundo, e quase toda essa informação corre não por satélites, mas debaixo da terra, através de um fio da espessura de um fio de cabelo. O cabo de fibra ótica é o herói da era digital, transmitindo 99% da internet. Mas como criar algo tão fino que pode dobrar 90 graus e não perder nenhum bit? O que há dentro desse fio de vidro e que segredo ele esconde? Assista até o final e você descobrirá por que a verdadeira internet começa não com Wi-Fi, mas com fogo em um forno de vidro. O cabo de fibra ótica é um produto complexo e de alta tecnologia, cuja fabricação exige precisão, limpeza e equipamentos modernos. O processo começa com a criação da fibra ótica, um fio fino de vidro que é a base do cabo. Para isso, usa-se vidro especial de alta pureza, feito de dióxido de silício, que tem um nível extremamente baixo de impurezas. A produção começa com a preparação da pré-forma, um tarugo de vidro grosso com diâmetro de cerca de 20 ou 30 centímetros, fabricado pelo método de deposição química de vapor. Essa pré-forma tem a estrutura e a composição ideais para o estiramento posterior. Em seguida, a pré-forma é aquecida a uma temperatura de cerca de 2000 graus em um forno especial, onde se torna plástica e pronta para o estiramento. Dela é puxado um fio fino com diâmetro de aproximadamente 125 micrômetros, isso é cerca de 800 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Durante o estiramento, a fibra é resfriada e coberta com uma camada protetora de plástico, que a protege de danos mecânicos e umidade.
Essa camada protetora é aplicada imediatamente após o estiramento, em uma câmara especial, onde se mantém a esterilidade e o controle da espessura do revestimento. A fibra ótica resultante passa por um rigoroso controle de qualidade. Verificam-se o diâmetro, a uniformidade do revestimento, as características óticas, perda de sinal, índice de refração e resistência a dobras. Fibras com defeitos são rejeitadas e as de qualidade são reunidas em feixes. A próxima etapa é a formação do cabo. As fibras são agrupadas em feixes de algumas unidades ou dezenas, dependendo da finalidade do cabo. Para proteção e resistência, os feixes são colocados em tubos internos, de plástico ou metal. Depois, adicionam-se a eles elementos de reforço, fios de fibra de vidro, arames de aço ou fibras de aramida, por exemplo, Kevlar, que garantem resistência e proteção contra estiramento, dobras e danos mecânicos. Depois disso, todos os elementos são colocados em uma capa externa, uma camada grossa de plástico que protege o cabo da umidade, ultravioleta, produtos químicos e variações de temperatura. Para instalação em condições difíceis, por exemplo, debaixo da terra ou debaixo d'água, usam-se camadas blindadas adicionais, fitas metálicas ou tubos que protegem o cabo de danos mecânicos e roedores. A produção de cabo de fibra ótica acontece em linhas automáticas especializadas. Primeiro, em um grande galpão, desenrolam-se bobinas com fibra ótica que passam por sistemas de controle e lubrificação para evitar atrito e danos. Depois, as fibras são agrupadas e colocadas em tubos internos. Em seguida, adicionam-se elementos de reforço e a capa externa, que é formada pelo método de extrusão. O plástico derretido é aplicado uniformemente no cabo, formando uma camada forte e hermética. Após a formação do cabo, ele é testado quanto à resistência, flexibilidade, resistência à umidade e mudanças de temperatura. Verificam-se as características óticas, perda de sinal em diferentes comprimentos de onda, resistência a dobras e cargas mecânicas. O cabo que não passa nos padrões é rejeitado ou enviado para reprocessamento. O cabo pronto é enrolado em grandes tambores, que facilitam o transporte e a instalação. A produção de cabos de fibra ótica é uma combinação de processos químicos, físicos e mecânicos, que exigem alta precisão e controle em cada etapa. É por isso que tais cabos garantem a transmissão de dados ultra rápida e confiável, que está na base da internet moderna, telecomunicações e tecnologias digitais. Portanto, a fabricação de cabo de fibra óptica é um processo longo e complexo, que começa com a criação da fibra óptica de vidro ideal, cobertura com camadas protetoras, agrupamento em feixes, adição de elementos de reforço e formação de uma capa externa forte. Cada etapa é controlada e otimizada para garantir a qualidade e durabilidade do cabo, capaz de transmitir sinais de luz a grandes distâncias sem perdas e interferências. O mercado mundial de cabos de fibra óptica demonstra um crescimento rápido, ligado ao aumento da demanda por serviços de telecomunicações de alta velocidade e ao desenvolvimento da infraestrutura de internet. O segmento de produção do setor é avaliado em aproximadamente 9 bilhões e 12 milhões de dólares até 2025, e a participação total de mercado, considerando cabos e componentes, pode chegar a 100 bilhões de dólares, considerando a rápida expansão da infraestrutura de transmissão de dados. A demanda por cabos de fibra ótica é sustentada não apenas pelo setor de telecomunicações, mas também por redes corporativas, data centers, sistemas de vigilância por vídeo e até equipamentos médicos.
Jogadores globais do mercado, como Furukawa Electric Industries e Fujikura, investem na expansão da capacidade de produção e no desenvolvimento de novas tecnologias para atender à crescente demanda. A produção de fibras óticas e cabos tornou-se mais concentrada. Algumas grandes empresas controlam uma parte significativa do mercado, o que contribui para o aumento da qualidade do produto e a redução do custo de produção. Este é o herói das telecomunicações modernas, que transmite mais de 99% de toda a informação no mundo. É interessante que o primeiro cabo telefônico transatlântico TAT-8, que conectou Estados Unidos, França e Reino Unido, foi instalado ainda em 1988, abrindo a era da comunicação de alta velocidade entre continentes. Esse cabo substituiu centenas de pares de fios de cobre. Afinal, uma única fibra óptica pode transmitir informação equivalente a 600 pares de cobre. A invenção da fibra óptica com baixas perdas em 1970 foi um verdadeiro avanço. Ela podia transmitir 65 mil vezes mais informação do que o fio de cobre tradicional. Isso significa que as redes modernas funcionam com tecnologias que antes pareciam ficção científica. É graças a esse guia de luz que hoje temos internet 5G, que é mais de 100 mil vezes mais rápida que as primeiras redes. Mais um fato curioso: as fibras ópticas são tão finas e flexíveis que podem ser dobradas em um ângulo de 90 graus, sem perda de sinal, se for uma fibra multimodo com perfil gradiente. Isso permite instalar cabos nas condições mais difíceis, até em espaços estreitos. E, finalmente, os cabos ópticos são muito resistentes a interferências eletromagnéticas, ao contrário dos de cobre, que podem captar interferências de eletrodomésticos ou equipamentos industriais. Então, quando você assiste a sua série favorita ou joga online, pode ter certeza de que os impulsos de luz nos cabos de fibra óptica funcionam perfeitamente, mesmo se houver eletrônicos fazendo barulho ao redor.